Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal SkillKey. Eu sou o Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet pela SkillKey. Dessa vez nós estamos fazendo mais uma aula do nosso curso AppSheet Expressions, um curso onde ao longo de 16 aulas nós vamos ensinar para vocês as principais fórmulas para você utilizar dentro da plataforma AppSheet. Se você já criou o seu sistema ou ainda está criando utilizando a AppSheet e você empacou ali e não sabe qual fórmula utilizar, dá uma olhada nessas aulas porque pode ser que elas te ajudem. Nesse curso vocês terão uma nova aula toda semana e nós vamos separar todas elas na nossa aba de playlists aqui no canal. Então se você quiser, pode conferir por lá também. Antes de começar, só deixa eu te fazer um pedido. Se você gosta desse tipo de aula e quer mais conteúdos como esse aqui no canal, não se esquece de se inscrever e também de deixar o seu like. Se você quiser também, você pode ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova aula disponível por aqui. Agora, bora para a aula. Bom galera, e a fórmula de hoje é a fórmula concatenate. Vocês vão ver que ela é uma fórmula muito interessante se você quiser fazer algumas coisas mais personalizadas dentro do seu aplicativo, principalmente para você conversar com o seu usuário final ou então com os seus clientes, né? Se você está fazendo um aplicativo ali mais interno na empresa e você vai disparar algum e-mail, vai disparar alguma mensagem para eles, normalmente você vai utilizar esse concatenate para personalizar um pouquinho essa mensagem e poder encaminhar para eles. Então vamos lá para a nossa apresentação. Hoje a aula vai ser até que rápida, né? Então, passando aqui, como é que funciona a fórmula concatenate? Bom, a função dela é ajudar a completar informações e montar uma estrutura de texto personalizada, tá? É muito útil para frases. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Com ajudar a completar informações, esse concatenate, ele vai basicamente concatenar vários trechos de texto, várias informações que estão ali separadas. Então, imagina que você tem por exemplo, o nome do seu cliente numa coluna e você tem a idade dele em outra coluna e você quer mandar uma mensagem de parabéns. O que você vai fazer? Você vai usar o concatenate para escrever o texto ali, parabéns, depois você vai puxar o nome do seu cliente de outra coluna, depois você vai puxar a idade dele, você vai colocar ali por idade, anos. Então, no final, essa fórmula ela resultaria em algo como parabéns, Diogo, pelos seus ou por fazer 22 anos, alguma coisa do tipo. E aí, com isso, você consegue deixar um pouquinho mais personalizado, porque se você fizer esse mesmo, essa mesma estrutura, sempre puxando valores de coluna, quando você for disparar para outro cliente, ele vai só completar a informação de idade, informação de nome, e aí você não precisa ficar toda vez escrevendo o texto ali com o nome do cliente, com a idade dele. Você pode variar as informações que estão dentro dela. Eu sei que ficou um pouco difícil de imaginar isso agora, mas quando a gente passar para a parte prática dessa forma, você vai entender de uma maneira muito melhor como que ela funciona. Então, vamos continuar aqui na apresentação. O resultado dela, o tipo de resultado pode variar de acordo com o que você estiver concatenando. Normalmente o resultado é do tipo text, mas ele pode ser alterado. Já aconteceu comigo de eu precisar fazer, por exemplo, uma concatenação de data. Se você estiver trabalhando com um disparo de PDF e você tentar exportar a data para o PDF, né? Você quer colocar a data do seu pedido lá, não adianta você só adicionar a coluna de data, porque o que acontece é a AppSheet ela trabalha com formato de data estadunidense, que é aquele que vem um mês antes do dia e depois o ano, que não faz sentido nenhum aqui pra gente, porque você acaba invertendo ali a informação de mês e de dia. Se você só adiciona a data dentro do seu PDF dessa forma, quando você exportar o PDF, ele vai gerar a data de num formato que a gente não está acostumado aqui no Brasil. E se for dias mais iniciais ali, por exemplo, estou gravando esse vídeo no dia 2 de outubro, 2/10, se eu inverter essas informações, 10/2, a pessoa pode pensar que eu estou exportando os meus dados no dia 10 de fevereiro. Então, quando são dias menores ali do que 12, ainda pode dar esse tipo de conflito. E aí, o concatenate, ele pode te ajudar a fazer isso, porque você pode pegar o dia, você pode colocar a barra depois do dia, colocar o mês, depois a barra novamente o ano, e assim você meio que personaliza o texto, você completa esse texto, e com ele completado, ele vai seguir sempre o formato que você determinou, tá bom? Então, nessa aula aqui, a gente vai explicar sobre o concatenate. Na próxima aula, muito provavelmente, vocês vão aprender sobre a fórmula day, month e year. Se não for na próxima aula, vai ser uma das próximas aí, que é as fórmulas de dia, mês e ano. E aí, eu vou tentar trazer esse exemplo para vocês também. Então, enfim, você pode alterar o tipo de resultado, ele não precisa ser texto, ele pode ser, como eu falei, data,
né, um dos exemplos que eu dei, mas você pode fazer isso para valores numéricos, você pode fazer isso também para completar as informações de um arquivo, para depois você abrir ele ali, você colocar .png, .pdf, alguma coisa do tipo no final, e ajudar isso a ser lido dentro do seu aplicativo. Bom, seguindo aqui, como que a gente faz para escrever o concatenate? Ele não tem muito segredo, você vai colocar concatenate, vai abrir o parênteses, e aí tem uma regrinha que é muito simples. Você vai colocar o seu primeiro valor, pode ser um valor de texto, pode ser um valor de coluna, pode ser preço, pode ser vários tipos de valores aqui dentro, tá? Você pode colocar qualquer coisa ali, ele vai interpretar como texto e inserir informação. Então, o que acontece? Você adicionou o valor, depois que você adicionar o valor, a próxima informação você tem que colocar uma vírgula, e aí sim você coloca o segundo valor. Então, sempre as informações você tem que estar separando entre vírgulas, tá? Então, se eu botei bem-vindo, e aí depois eu quero colocar o nome do meu cliente, eu vou colocar bem-vindo, vírgula, depois o nome dele. Uma coisa que é importante de vocês saberem é que ele não bota espaço entre os textos. Se você vai colocar bem-vindo e o nome do seu cliente, você tem que colocar bem-vindo e depois do o da palavra vindo, você tem que deixar um espaço, né, da barra de espaço mesmo, você clica ali mais uma vez, e aí você coloca vírgula e depois o nome do seu cliente. Porque aí sim vai ficar bem-vindo, espaço, o nome do seu cliente, senão os textos ele vêm grudados, tá bom? Isso é importante de vocês lembrarem. Bom, não tem muito segredo, o concatenate ele vai seguir só essa regrinha da vírgula ali, você vai ter que colocar ela entre um valor e outro. Vamos partir agora para a nossa parte prática do concatenate, que eu acho que vai ser a parte onde vocês vão entender melhor como funciona essa fórmula e também alguns tipos de aplicações para elas. Bom, pessoal, voltando para o nosso aplicativo, que é o aplicativo que a gente tem usado aqui durante as nossas aulas, né, para ter alguns exemplos ali de como funcionam as fórmulas que eu estou ensinando para vocês. Hoje eu vou trabalhar usando essa tabela de cliente que a gente já usou bastante por aqui, porque ela tem nome, idade e estado. E eu vou mostrar para vocês que é possível você construir uma frase, né? Eu vou colocar: olá, nome do meu cliente, parabéns pelos seus tanananas, sabemos que você reside em e o estado. Então, se eu tivesse que montar isso hoje para mandar uma mensagem para alguém utilizando os dados desse aplicativo, por exemplo, vou encaminhar a informação pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu teria que digitar todo esse texto e, no lugar do nome, da idade e do estado, eu teria que colocar as informações depois manualmente também. Então, para a gente evitar isso, deixar um pouco mais automático, eu vou construir uma fórmula concatenate, que eu vou chamar de coluna mensagem pronta, e aí eu vou deixar essa mensagem lá, porque assim a pessoa que estiver usando o meu aplicativo, ela seleciona o texto, copia e depois cola ali no WhatsApp ou cola no e-mail. Tem como fazer o disparo automático, mas a gente só está testando a fórmula concatenate, beleza? Então vamos lá. Não tem muito segredo nossa tabela. Tabelinha tem o nome, que é o do tipo texto, a idade, que é number, e o estado, que ele faz uma referência na nossa tabelinha de estado, mas basicamente o que a gente vai puxar aqui é a sigla dos estados, tá? E aí, para vocês que não estão se lembrando, a tabela tem algumas informações já inseridas, então a gente tem aqui, ó, por exemplo, tá bom? Essas informações. E aí, o que eu vou fazer dentro dessa tabela é adicionar uma coluna virtual, que eu vou chamar de mensagem pronta. E aqui dentro da fórmula, eu vou colocar o meu concatenate. Aí com o concatenate eu consigo deixar esse texto já criado de uma forma que vai ficar fácil depois para eu só copiar e enviar para a pessoa. Então vamos criá-la aqui, concatenate. Aí eu vou adicionar primeiro uma parte de texto. Eu vou colocar... Eu vou mudar um pouquinho o texto do que eu falei para vocês ali atrás, mas vocês vão entender. Ó, eu vou dar um exemplo aqui também de uma coisa importante. Eu vou deixar o olá e eu vou só adicionar, depois da vírgula aqui, o nome do meu cliente, tá bom? O que que vai acontecer? Se eu clicar para testar essa fórmula, ela já me mostra ali o resultado. No final, o texto que vai ser gerado vai ser esse aqui, ó. Olá, Lucas, né, para a linha que tinha o nome Lucas inserido ali. Olá, Isabela. Olá, Rafael. Olá, Juliana. Você está vendo que não tem o espaço entre a palavra que eu coloquei e o Pedro, e o nome do Pedro, o nome da Juliana, os nomes dos meus clientes. Isso que eu havia falado ali de observação dentro da parte do concatenate, que é muito importante de vocês tomarem cuidado. E aí não adianta você colocar o espaço sem ser dentro das aspas do texto que você está adicionando ali. Por exemplo, se eu coloco, primeiro eu tenho a parte de texto, vírgula, se eu deixar um espaço aqui antes de eu colocar a coluna nome, se eu testar, o resultado vai ser o mesmo, tá vendo? Ele continua colando as duas palavras. Então, para eu resolver isso, dentro do meu concatenate, eu vou pegar qualquer valor de texto que eu estou inserindo
e eu vou colocar o espaço ou no final ou antes, tá? Depende de onde esse texto tá na nossa frase. Então a gente tem aqui olá, tá com espaço agora, e depois o nome do meu cliente. Vamos testar aqui rapidinho. Agora sim, a gente tem olá e depois o nome do cliente. Bom, além do nome do meu cliente, eu quero adicionar outras informações nessa frase. Então, imagina que eu estou disparando isso aqui para uma lista de clientes. Eu separei os clientes lá na minha base de dados. E essa lista de clientes são apenas clientes que estão fazendo aniversário. Então, eu vou colocar uma mensagem de aniversário aqui para eles. Olá, já tem o nome. Eu vou colocar uma vírgula e eu vou adicionar outro texto. Aí, para eu separar esse texto do nome, vou adicionar uma barra de espaço. Agora eu começo a escrever. Na verdade, eu vou colocar ponto. Eu vou pular espaço aqui agora. E aí eu coloco parabéns pelos seus, mais um espaço. Agora eu vou colocar uma vírgula para separar um valor de outro, lembrando. Vou adicionar a idade do meu cliente, outra vírgula porque eu vou colocar mais um texto, espaço, anos. E eu vou deixar uma exclamação aqui no final. Então, o que eu estou fazendo aqui é colocando uma frase que ela está começando com olá. Aí eu vou completar sempre com o nome do meu cliente. Depois, parabéns pelos seus. Continuando aqui, eu fiz um corte bem simplesinho no vídeo. Pode ser que tenha um som de fundo aqui, que tem um carro de som tocando, mas eu vou tentar seguir com a explicação, porque vai demorar para parar a música. Então, vamos continuar. Bom, depois do parabéns pelos seus, eu vou adicionar aqui a idade da pessoa, né? Então vai vir um número, e aí eu completo com anos. Por enquanto, eu acho que eu vou deixar a frase dessa maneira, mas testando aqui, a gente já consegue verificar, ó. Lucas, parabéns pelos seus 25 anos. Isabela ficou em branco. Eu não vou colocar uma regrinha aqui para só mostrar quem tem a idade inserida, tá? Eu vou deixar a fórmula hoje mais pelo concatenate, não vou adicionar o if ali no meio para a gente fazer essa validação. Inclusive, meu cor tá ficando bem branco, eu acho que é por causa da tela verde agora refletindo, mas enfim. E aí, a gente tem ali 19 anos, 20 anos. É uma maneira da gente conseguir completar essas informações de forma um pouco mais fácil. Então, a AppSheet ela vai acabar ajudando a gente com essa fórmula concatenate a chegar nesse tipo de resultado aqui, que é onde a gente consegue fazer algumas frases um pouco mais personalizadas. Eu vou salvar essa fórmula e eu vou salvar meu aplicativo para a gente poder abrir ele em outra guia e vocês verem um pouco de como que funcionaria isso daqui no dia a dia de uma empresa, tá? Então, abrindo uma guia, eu vou clicar aqui na parte de clientes. E aí eu tenho o texto pronto aqui do lado. Então, por exemplo, quero mandar uma mensagem para o Lucas, eu posso simplesmente copiar essa informação, vou lá, abro o meu WhatsApp, abro o meu e-mail, colo essa mensagem e encaminho, entenderam? Então, dessa forma, a gente consegue deixar alguns textos já pré-programados, principalmente quando a gente está trabalhando ali com a parte de e-mail, com a parte de PDF, de confirmação de compra, essas coisas. Isso vai ajudar muito a gente a já deixar os textos ali do início de, olha, aqui está o seu recibo, olha, fulano, aqui está o seu comprovante de compra, aqui está a sua nota fiscal, sem a gente ter que ficar o tempo inteiro completando as informações do nome dessas pessoas. A gente já deixa automático, depois vai lá e o próprio aplicativo conclui pra gente. Aí o que eu quero dizer para vocês sobre o concatenate, tá? Quando você quiser pular uma linha, pode ser que nem sempre dê certo, tá bom? Se você clicar aqui, você pode ver que eu consegui pular uma linha, tá? Olá, Lucas, parabéns pelos seus 25 anos. Se eu remover aqui, deixar como estava, você vai ver que a linha fica no mesmo lugar, então tem essa diferença. E aí, por que que acontece isso? Ah, Matheus, mas eu tô vindo aqui, tô apertando Enter e não tá indo, tá? Nesse momento, você tem que apertar Shift e Enter. Você tem que apertar os dois juntos. Você segura o Shift, depois você aperta Enter, porque se você apertar apenas Enter, ele não vai funcionar, tá? Shift Enter. Ele vai pular a linha normalmente. Agora só o Enter. Ele vai aparecer aqui como se ele tivesse pulado a linha, mas pode ser que ele acabe ali, principalmente na parte de PDF, não pulando. Deixa o Shift Enter, Shift Enter. Tem alguns caracteres especiais também que você consegue utilizar para pular a linha. E aí, por exemplo, se você estiver criando isso dentro do link do WhatsApp, uma coisa que você vai precisar fazer é, em vez de pular a linha, escrever porcentagem 0A, tá? É uma regrinha que tem ali pro link para você conseguir pular a linha. Só uma observação aqui que eu tô dando para vocês, tá bom? Eu vou salvar aqui
E antes de finalizar a aula, eu só queria dar mais uma dica para vocês. O concatenate, vocês não precisam sempre utilizar essa fórmula, tá? Ele tem uma regra que você pode alterar essas informações pelo seguinte símbolo: e comercial. Em vez de você colocar o concatenate, você colocar vírgula, só ir adicionando o e comercial aqui. E ele vai concatenar, tá vendo, ó? A concatenação de todos esses valores. Porque ele entende que esse operador aqui, que é o e comercial, ele funciona como se fosse a fórmula concatenate. Agora eu não me recordo se eu ensinei isso para vocês na fórmula de operadores, mas olha só, ele consegue completar o texto aqui pra gente normalmente usando o e comercial. Tá bom, pessoal? Prefiro e até indico que vocês utilizem a fórmula concatenate, até para a gente seguir um padrão ali dentro da AppSheet, para vocês até se acostumarem com o modelo das fórmulas dentro da ferramenta. Fica muito melhor se você seguir esse padrão que tem da fórmula que abre o parênteses ali certinho, do que você utilizar o e comercial apenas no lugar da vírgula. Beleza? Bom, pessoal, acredito que é isso. Se tiverem alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários aí embaixo. Bom, pessoal, na aula de hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, não esquece de comentar aqui embaixo pra gente ficar sabendo. Além disso, se inscreve no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho. Isso tudo ajuda muito a gente a poder trazer novos conteúdos aqui pra vocês. Eu espero vocês na próxima semana. Até mais!